O assunto de hoje é batida, acidente, Big One. Eu começo o vídeo já pedindo aquele velho recado, pedindo para você curtir o vídeo, se inscrever no canal. Se você ainda não fez isso, aproveita e faz isso agora, vai lá que eu te dou a chance. Já fez? Beleza. Então também tem no Facebook lá como @liguemseusmotores e no Instagram também como @liguemseusmotores as nossas páginas. Acompanha lá a gente. Volte e meia vai sair novidade por lá nas duas redes. Então fique ligado nas nossas redes sociais também. E aí agora começando de fato o vídeo falando do assunto dessa semana, que fiz uma lista dos 10 acidentes, os 10 acidentes mais espetaculares, mais sei lá o que. Os 10 acidentes aí que eu achei que foram os mais interessantes do ano passado, impressionantes mesmo, assim, eu acho que esse é o termo exato. É importante falar que eu não coloquei alguns acidentes aí, tipo que vitimou o Antônio Roberto e o Juan Manuel Correa, esse não tá na lista, não acho legal colocar esse acidente na lista, então ele não está lá, já não espere por ele. O 10º lugar é o acidente de Nelsinho Piquet e Jean-Eric Vergne no EPRI da cidade do México, foi lá no início do ano, bem no comecinho do ano. O acidente foi bem espetacular, o Nelsinho Piquet subiu aí, você deve estar vendo as imagens aí, os prints da imagem do acidente. E o Vergne deu uma fechadinha no brasileiro, e o brasileiro acabou acertando a traseira do Vergne, vazando ali uma chicane, chegou a bater numa das BMWs e acabou dando bandeira vermelha, inclusive nessa corrida. Foi a primeira bandeira vermelha da temporada. O 9º lugar fica para esse acidente para lá de espetacular do Rallycross, no Mundial de Rallycross, que aconteceu lá, esse acidente aconteceu em Abu Dhabi. Nietzsche foi esse piloto aí que subiu a zebra e acertou o carro do Marklund. No princípio ninguém ficou ferido, claro que os dois foram bem prejudicados no resultado final da bateria. O 8º lugar, eu lembro que na época eu falei que foi o acidente que acabou com a graça de uma corrida. E de fato foi o que aconteceu, refletiu muito bem a fase de Jorge Lorenzo em todo 2019, como que foi o ano do espanhol em 2019. Nesse acidente ele acabou levando outros, como diz o narrador em inglês no original lá da MotoGP, o Jorge Lorenzo tirou 4 dos pilotos que ocupavam o top 5 da corrida, só não foi embora nesse acidente o Marc Marquez e o Danilo Petrucci, das principais equipes do campeonato. Mas de resto foi Maverick Vinales, foi Valentino Rossi, foi Andrea Dovizioso e o próprio Lorenzo foi embora, abandonaram a corrida com esse acidente aí. O espanhol da Moto 99, da Honda 99, fez um verdadeiro strike. O 7º lugar é um Big One, mas não é um Big One da NASCAR, é um da Indy, que é o que dá mais medo. Esse Big One aconteceu durante a Indy 500. Tudo começou com um toque entre Graham Rahal e Sebastian Bourdais. E aí logo atrás, quem vinha atrás, James Hinchcliffe, Zach Witt, saíram batendo e na tentativa de evitar o acidente que aconteceu adiante. Eu dou destaque pro jeito que o Santino Ferrucci escapou do acidente. Veja que ele corta pela grama e vai embora, soube se safar muito bem. Inclusive foi nessa corrida que ele apareceu pela primeira vez aí com um belo resultado na temporada da Indy. O 6º lugar vem na NASCAR Truck Series. E aconteceu durante a classificação de uma das etapas de Las Vegas. Jesse Wood perdeu o controle do carro no finalzinho da volta e acabou acertando o muro interno, uma batida bem seca, bem forte no muro interno dos boxes de Las Vegas. Pancada bem forte, ele teve um atendimento bem delicado e tudo mais. Se eu não estou enganado, ele saiu muito bem, os carros da NASCAR protegem bastante. O 5º lugar é mais um acidente ocupado pelas categorias de 2 rodas. Dessa vez foi logo na primeira volta ali, na largada do Grande Prêmio da Inglaterra de MotoGP. O Fábio Quartararo perdeu o controle da moto, caiu e o Andrea Dovizioso passou por cima da moto do Fábio Quartararo. A corrida também foi paralisada, teve bandeira vermelha e o atendimento foi bem delicado em cima dos dois, que mereceram toda a atenção. Claro que isso ajudou a deixar a vantagem de Marc Marquez no campeonato ainda maior do que já era na época. E os dois depois continuaram tranquilamente o campeonato. No 4º lugar a gente tem o primeiro Big One da NASCAR efetivamente. Esse aconteceu na primeira etapa da Cup Series em Talladega. Foi na saída da curva 2 e o destaque fica aí pro toque. O Chase Elliott perdeu o controle do carro, veio para a parte interna da pista, coletou alguns carros, entre eles o de Kyle Larson, que na sequência do acidente saiu capotando, uma imagem bem espetacular.
plástica, assim, bonita plasticamente. O Kyle Larson saiu inteiro do acidente, todo mundo saiu inteiro desse acidente, mas foi o primeiro voo dos carros da NASCAR na temporada, o primeiro airborne, que é chamado em inglês, e impressionou bastante na época. Antes de entrar no nosso pódio, eu vou citar algumas menções honrosas aqui de acidentes que eu vi na temporada, mas eu achei que valeriam a pena ficar como menção honrosa e não entrar no nosso pódio. A primeira é esse Big One aí que você está vendo na segunda corrida de Daytona da NASCAR, que começou com Austin Dillon. Outra menção honrosa vem do Rallycross, é esse acidente envolvendo aí o Tim Hensey, foi aquele que eu falei no vídeo passado, que praticamente definiu o resultado final do campeonato. O Tim Hensey teve esse acidente aí com um Bakeru logo no início da bateria, depois ele conseguiu se recuperar, mas tomou um baita susto. Na verdade foram os dois Hansen, que o irmão do Tim Hansen também se envolveu nesse acidente. Ele é aquele carro amarelo ali que vai passando no fundo para a parte interna da pista. Outra menção honrosa é esse do Craig Breen no Rally da Inglaterra, pelo Mundial de Rally. Ele acabou perdendo a entrada de uma ponte e caiu ali para a parte de baixo ali, mas conseguiu retornar para a prova e terminar a especial, também ileso. Outro acidente que merece destaque aqui é esse que aconteceu durante a Charlotte 600 envolvendo o Austin Dillon e o Kyle Larson. Tem também essa pataquada aí no meio da corrida, da etapa inaugural do campeonato do ano passado das Supercars, que aconteceu no meio dos pits de Adelaide. Fecharam os boxes aí, os pilotos fecharam os boxes, mas logo foi resolvido. E para terminar as menções honrosas, tem esse baita Big One dessa categoria amadora, da DS, 15 dos 17 carros, se eu não estou enganado, foi mais ou menos isso, se envolveram nesse acidente. Bom, entrando no nosso pódio, a gente volta para as duas rodas com um acidente bem sério que o Mark Marques teve na Tailândia durante os treinos livres. Ele só tá aqui porque o piloto saiu andando e conseguiu ainda voltar no mesmo dia. Foi muito guerreiro o Mark Marques, naquele final de semana ele ainda levantou o título por antecipação, o oitavo dele nas categorias da MotoGP. Mas ele perde a traseira entre uma das curvas e acaba sendo catapultado pela própria moto e sofreu bastante depois, se recuperou rapidamente, mas o que tem de informação é que na época ele ficou muito dolorido por causa desse acidente. Ainda mesmo no dia, né? O que os pilotos de moto costumam falar é que as dores começam a vir quando o corpo relaxa, geralmente no dia seguinte. Já. O segundo lugar vai para outro Big One da Indy. Esse aconteceu lá na abertura da etapa de Pocono, tanto que foi um dos acidentes que reforçou o pedido de vários pilotos da categoria para retirar Pocono do calendário da Indy. Foi aquele toque que o Sato fechou o Alexander Rossi e o Ryan Hunter-Reay e de quebra levou o Felix Rosenqvist no acidente. O Rosenqvist ainda foi arrastando o bico do carro em cima da mureta, perto da grade de proteção. Mais uma vez, todos saíram bem, alguns inclusive conseguiram retornar para a corrida. E aí eu fecho esse vídeo com este Big One. Se aquele outro Big One de Talladega foi incrível, segunda vez que a NASCAR passou pela terra dos grandes acidentes, ela teve esse acidente aí. Ó. Tudo começou com o Kyle Busch, que desenrolou um acidente incrível, espetacular, até com esse airborne aí do carro 62. Todos saíram bem mais uma vez, mas a corrida ficou minguada, foi bem na reta final, ainda teve mais um acidente, mas esse foi o que chamou mais atenção. E aí, qual foi a sua opinião sobre essa lista? Que acidente que ficou faltando? Qual foi o seu acidente aí que você acha que foi o mais espetacular de 2019? Não esquece de curtir o vídeo, assinar o canal, também tem as nossas redes sociais lá, o Facebook e o Instagram, como você acha a gente lá como @liguemseusmotores. Fique ligado com a gente!